Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nesta noite. Amém? Louvamos o nome do Senhor pela alegria de podermos ter a oportunidade de estar numa igreja para poder adorar e bendizer o nome do Senhor. Nesta noite, eu quero tentar levar você a ter um coração ardente por causa da palavra de Deus. Essa é a minha intenção no poder do Espírito Santo. Eu espero que ele faça isso. Nossa geração é uma geração de corações apagados pela fé em Cristo. Não houve um entendimento da gigantesca obra do Salvador e as pessoas vêm à igreja na expectativa de resolver os seus problemas de casamento, de salário, de trabalho, de escola, de família. E não foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu para nos levar para Deus, para ver a grandiosa majestade do Pai na pessoa do Filho, na obra do Espírito, e em tudo que Jesus é, em tudo que ele realizou. O erro da nossa geração é não conhecer Cristo e este crucificado. Por isso as pessoas estão indo às igrejas e muitos púlpitos nesta noite vão dar o que seus corações querem. Eles querem soluções para os seus problemas pessoais. Mas a palavra de Deus não nos foi dada com este propósito. Ela veio para nos revelar a majestade da iluminação da glória de Deus na face de Cristo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos mais de Cristo. E se nós não tivermos Cristo, nós temos tudo. Nós temos tudo. É isso. E eu quero mostrar para vocês como que nem os discípulos entenderam isso. Mas depois eles entenderam. Isso não é uma questão de intelectualidade, não é porque você lê mais a Bíblia ou lê menos, não é porque você vem mais ao culto ou porque você vem menos, não é porque você prega mais ou prega menos, não é pelo que você faz, é pela graça de Deus. É a graça de Deus que pode ter misericórdia de alguém inútil como eu. É assim que funciona, para mim e para você. Então, abra sua Bíblia lá em Lucas. Eu quero que você tenha em mente o que esses jovens vão ter, mas eu queria te mostrar uma música primeiro. Eu aprendi com Jonathan Edwards que todas as coisas poderiam ser usadas para apontar para Cristo. Eu quero te mostrar um trecho de uma música. Vou deixar aqui para a gente ouvir, antes de eu ler o texto, porque quem é fã do Rock vai lembrar. Rock 4, né? Quem assistiu o Rock 4 lá vai lembrar. Mas quem não é da geração rock vai ficar pelo menos aí uma música. Se você é uma pessoa que gosta de academia, gosta de fazer uma malhação, o Wallace mesmo tem um saco de dar soco e chute lá, né, Peixada? Pá, pá, porrada come solto lá naquele saco de pancada dele lá. Então essa música aqui é uma música boa para você botar, para você fazer um aquecimento, um treinamento. Ela funciona mais ou menos assim, ó. Acho que você vai lembrar. Deixa eu com a cordinha pulando, então com o saco dando soco. A música é boa, Volta muito não, senão daqui a pouco o povo tá entrando, chega aqui é discoteca, né? E a ideia não é essa. É só para você lembrar da música. Você viu como ela te motiva, como ela te... Agora eu vou te mostrar a letra. É que é inglês, né, irmão? Fica difícil, né? Não tem um dom de línguas aí para ajudar a gente nessa hora. Então vou ler. A letra diz algumas frases como essa assim, ó. Num coração em chamas, prestes a explodir, há uma busca por respostas, uma sede inextinguível, não mais escura noite, subindo como um pináculo no coração em chamas, um fogo inconfundível. É isso. O cara tá a 250 km por hora. Ele quer estar com o seu coração assim. É o que esse texto vai dizer. Olha só o que diz aí Lucas, capítulo 24. E o verso de número 32 diz assim: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração. Você vê, um coração em chamas eles tinham, quando ele, pelo caminho, ele, Jesus Cristo, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Então, um coração ardente, um coração em chamas. Só para você entender, seu coração estava assim no dia de hoje, querido. Você que é um cristão, você que já é uma pessoa transformada, seu coração estava fervilhando, preparado para o culto, por exemplo. Você se preparou para o culto dessa noite. Você vê?
Esses rapazes, qual é o contexto dessa passagem? É importante nós entendermos. Jesus havia ressuscitado. Era o terceiro dia, era o domingo, primeiro dia da semana. Algumas mulheres tinham ido ao sepulcro e viram que estava vazio, os anjos apareceram, ele ressuscitou. Elas correram, falavam para os apóstolos. Eles não acreditaram muito, alguns foram lá no sepulcro, viram que realmente estava vazio, mas não deram muita credibilidade. Então, 2 desses rapazes que já tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado, mas ainda incrédulos, estavam indo para Emaús, uma cidade um pouco distante da onde os apóstolos estavam em Jerusalém. No caminho para Emaús, Jesus aparece e pergunta para eles o que tinha acontecido, por que eles estavam com aquele semblante tão abatido e triste. Ele disse, olha, você é o único em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram. Ele falou, que coisas? A Jesus Nazareno, um grande homem profeta que Deus levantou, fez sinais, maravilhas e prodígios, mas ele foi assassinado. Você não ouviu nada a respeito disso? Jesus vira para ele e fala assim, Nécios, isso aqui, a palavra nécio aqui é sua mula, sua topeira, vocês são tão burros, idiotas, vocês são incapazes de entender as escrituras. Jesus está dando uma dura neles. São judeus, pessoas que deveriam dominar esse conhecimento, mas a visão errada fazia com que eles fossem pessoas tolas. Como nós temos muitos tolos da nossa geração, Jesus dá uma dura nele. Seus netos, seus tolos, como vocês são duros para entender a verdade da palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, e começando por Moisés e os profetas, lhes falou tudo quanto a respeito do Cristo. Muitos podem pensar assim, mas aí é fácil, né? Só ler a Bíblia. Não é. Ler a Bíblia é um dos primeiros passos, ou ouvir uma mensagem é um dos primeiros passos. Mas, como eu disse, um coração ardente não é uma questão de escolha pessoal. É algo sobrenatural, como nós vamos ver nessa passagem. Então, em primeiro lugar, o que você precisa entender aqui nessa passagem é que um coração ardente, ele depende da obra do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, você não consegue. Se você ler o texto, Jesus vai com eles até uma certa casa, porque eles pedem a ele para entrar, e lá os seus olhos foram abertos. E eles reconheceram que era Jesus. Só pelo poder do Espírito, querido, você consegue enxergar a Cristo. O trabalho de Satanás nesse mundo é cegar o entendimento das pessoas. E quando ele está falando de cegar o entendimento, ele está trabalhando na sua mente e no seu coração, para que você não veja o vislumbre da glória de Deus na face de Cristo. É isso. Satanás está gastando tempo dele fazendo essas coisas, em tudo que você pode imaginar, no futebol, no seu trabalho, no seu dinheiro, na escola, na sua família. Quando você coloca todas essas coisas à frente da glória de Deus, é isso que Satanás está fazendo. Ele está tentando obscurecer o seu entendimento, mostrando que a vida aqui tem mais importância do que a que há de vir. E aí você fica preocupado com as coisas deste mundo. Com tudo que você tem que fazer, suas responsabilidades, muitas vezes, ocupam mais tempo na sua mente do que a glória de Deus. A maior parte das igrejas nem tocam na glória de Deus. A pessoa nem sabe o que é a glória de Deus. E a glória de Deus que você pode ver da melhor maneira está em Cristo, em Cristo. E é por isso que ele falou, olha, vocês estão nécios porque vocês deveriam ter visto a minha glória. O Filho do Homem veio para ser glorificado aonde? Na cruz. É lá que eu sou glorificado. Ele vai falar isso depois. É só você continuar lendo o capítulo. Então, a palavra de Deus, quando você ler o Velho Testamento, quem você deve procurar em todas as passagens? Cristo. Cristo está de Gênesis a Malaquias. Todas as passagens vão apontar para ele. É isso que Jesus estava falando. Estava falando de que coisa? Nós vamos ver daqui a pouco, mas em resumo, era do nascimento, vida, a morte e a ressurreição do Salvador. O que sua obra realizaria no meio de homens pecadores, para a glória de Deus. Lembre-se, Deus não nos deve nada. Deus não deve nada ao ser humano. Mas eu não queria nascer aqui. O seu filho também não, mas você ajudou a trazê-lo. Você vai concordar se ele peitar, você vai assim, a culpa é sua que me botou nesse mundo, se ele roubar o seu dinheiro, se ele quebrar a sua televisão, se ele estragar o seu carro, você vai botar a culpa em quem, querido? Em você que fez o filho? Não, você vai cobrar do seu filho. Então não me venha com churumelas, não venha colocar a culpa em Deus. A culpa é sua, você é o pecador.
Você é a pessoa culpada e é contigo que ele vai acertar as contas no final. Então, esses homens que estão no caminho de Emaús, eles deveriam saber essas coisas, porque o poder do Espírito é capaz de fazer isso. E eles tinham a palavra, mas não tinham o Espírito ainda. De alguns momentos, durante o ministério de Cristo, Cristo lhes dá autoridade de Espírito para que eles expulsem demônios, para que eles pregam o Evangelho, para que eles façam sinais e prodígios, mas às vezes esse Espírito saía. É em Pentecostes, que muitos pelo menos creem pela fé, que a coisa realmente acontece de vez, aí não sai mais. Aí agora, daí para frente, Deus tem trabalhado na vida da sua igreja e trabalhando na vida dela para quê? Para nos dar corações ardentes, para que as pessoas notem que em nós brilha um fogo consumidor em nossos corações, para que manifestemos a glória de Cristo. É para isso que nós levantamos todas as manhãs e vamos trabalhar, e vamos cuidar da nossa família, e vamos para a escola. Para que você vai estudar? Para a glória de Deus, para que lá na sua escola você seja um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. Esses homens ainda não tinham entendido isso. Eles ainda não tinham sido capturados. Mas vê, se eles disseram que seus corações ardiam, tenham certeza absoluta, foi no poder do Espírito Santo. Eu e você somos totalmente dependentes do Espírito para realizar qualquer coisa, inclusive ter um coração ardente. Quando eu assistia Rock 4 e eu via, a letra dessa música fala muito sobre isso, de como o rock vai com um gás em cima daquele cara que é na época ainda era chamado União Soviética, né? E como que ele apanha e ele fala, mais um round, mais um. É isso, o cristão precisava aprender um pouco com o Rock Balboa no seu treinamento. Olha como aquele homem largou sua família e foi treinar e se preparar para enfrentar um adversário difícil. Queridos, nós temos alguns adversários difíceis, mas o pior deles não está fora de nós. Está dentro de nós. É o eu que está aí dentro. Ele é o pior adversário. Por isso Paulo falava, eu esmurro o meu próprio corpo. É isso. Porque ele sabia que Satanás é um cara difícil. Ele é artinhoso. Ele é terrível. Ele arma mesmo o esquema. Mas o pior inimigo que você tem não é nem Satanás, nem o mundo. É você. Você. Por quê? Porque você tem a tendência de amenizar que você não é tão ruim quanto parece. Mas você e eu somos horríveis, horríveis. É porque você não consegue ver toda a glória da lei exposta diante do seu pecado. E você não consegue ver todo o horror do Calvário ao Cristo crucificado. Quando você vê o horror da cruz, você vê o quanto seu pecado é terrível. Mas você tem que saber contemplar os horrores da cruz e a glória que há nela. Há uma glória lá que você precisa vislumbrar. Esses homens ainda não tinham entendido tudo isso. Tanto é que Jesus, aqui, você vai ver, ele vai falar algumas coisas acerca disso. Em segundo lugar, então, em primeiro, você não pode ter um coração ardente sem a obra do Espírito. Segundo, um coração ardente precisa da palavra de Deus. Você viu? Como que o coração deles começava? Quando ele explicava a palavra expunha aqui, é como se alguém que pegasse uma palavra e dissesse, olha, essa palavra significa isso, ela tem esse... Ele está estudando a palavra de Deus para eles. É como se eles fossem alunos, ele fosse um professor, ele está falando, está vendo aqui essa expiação, está vendo aqui essa profecia, está vendo aqui o que eu fiz. Todos os livros da Bíblia, né? Tem até uma música que fala, em Gênesis, Jesus é o princípio. Em Êxodo ele é a lei, em Números ele é o líder disso, em não sei o que, em Jó ele é o sofredor, em Salmos ele é o pastor, e assim vai. E é verdade, há fundo de verdade nisso, porque em cada livro da Bíblia Jesus pode ser apontado como uma pessoa, mas é muita coisa acerca dele para nós resumirmos em uma palavra. Por isso que ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o pão da vida, o Salvador, o Redentor, e há adjetivos e nomes para ele de inúmeras qualidades. Ele é a verdadeira estrela da manhã, o sol da justiça, e por aí vai. Esses nomes não foram dados a ele apenas para nós termos, como aquele Leo Alexandre, que o pastor Patrick, não é apenas só uma identificação, mas é para mostrar a sua glória. Quanta glória há no sol. Então, Cristo é maior que o sol. Ele será o sol no reino que há de vir. Nós gastaremos tempo estudando a respeito dele. Ele vai nos expor as Escrituras por toda a eternidade. É isso que ele fará. Ele disse isso lá em João. Ele diz, olha, a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti,
como Deus verdadeiro, ele está falando do Pai dele. Ele está falando do Pai dele. Está vendo? A vida eterna é conhecer meu Pai. Mas não só isso, ele fala assim, a vida eterna é que te conheçam a ti e conheçam a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ou seja, são pessoas distintas mesmo que são um como Deus, mas há uma distinção nessas pessoas, na sua obra, na forma como trabalha. O Pai predestina, o Pai elege, mas o Filho é que concretiza tudo isso através da obra da cruz. Essas maravilhas precisam estar encantando um coração ardente. É por isso que você levanta na segunda de manhã fervendo. Vamos para o trabalho com alegria. Por quê? Porque o meu coração quer falar de Cristo para aquelas pessoas que estão lá. Eu quero mostrar para elas a glória do Salvador. Eu quero mostrar como é maravilhoso contar a sua história. Conte a história do Salvador para as pessoas. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. Nós ressuscitaremos com ele. É o que Paulo diz. Acredite nisso como se fosse verdade, porque é. Olhe para a palavra de Deus como a única fonte de vida, porque ela é. Se você não ler as Escrituras, não gastar tempo meditando sobre elas, é óbvio que você vai vacilar. Você precisa confiar nesse livro como se fosse a sua única esperança, porque é. É a única esperança que nós temos, está nesse livro. E a falta do conhecimento faz com que você veja Jesus pequeno. A maioria das pessoas, queridos, estão indo atrás de Deus porque Ele pode dar coisas. Quando a finalidade de Deus, ao nos trazer à existência e fazer-nos termos contato com esse livro, é nos levar para Ele. Ele é a nossa porção. Moisés fez uma das orações mais profundas das Escrituras. Ele disse, se o Senhor não for conosco, nada disso que o Senhor está prometendo nós queremos. Não vale a pena ter dinheiro sem ti. Não vale a pena ter saúde sem ti. Não vale a pena ser casado ou solteiro sem ti. Não vale a pena. Não vale. A morte é melhor. Mata-nos. É melhor. Mas não nos deixe só. Queridos, se nós pudéssemos entender a gigantesca grandeza que há numa oração assim, nós adotaríamos essa oração para nós. E nós diríamos com todo um coração ardente, pensando no tipo de vida que é a vida eterna. As pessoas têm uma dificuldade enorme, porque no grego são duas palavras diferentes e muitas vezes as pessoas não sabem. A palavra vida é bios, no grego, mas existe uma palavra para a vida eterna que é zoe. Zoe é algo elevado, é algo magnânimo, apontando para a vida eterna, que é o próprio Salvador, é o próprio Cristo. Ele é a nossa vida eterna. Então, viver como Ele viveu é como nós viveremos, totalmente sem pecado, totalmente curvado à autoridade daquele que tem autoridade sobre todas as coisas, que é o Pai. E é interessante porque o Pai quis dar um presente para o seu filho, é o que nós somos, queridos. Se eu pegar aquele pão ali, ideia de presente para o Gelson, que mérito aquele pão tem? Não tem mérito nenhum. Qual é o mérito? O mérito é do ofertante. E pode, às vezes, até que tenha alguma coisa no ofertado, porque eu olhei para o Gelson e falei, o Gelson está bonitinho, hoje vou dar aquele pão para ele. E pronto. Mas não foi isso que Deus viu em nós. Nós não estávamos bonitinhos. Nós estávamos horrorosos. Mas mesmo assim, sem uma razão humana, lógica para nós, Ele nos amou, é o que a Bíblia diz. Ele falou assim, através dos profetas, com amor eterno eu te amei. E de forma voluntária eu te amei. É voluntário que Ele amou. Ele ama quem Ele quer, queridos. Ele não ama todo mundo. Não se iluda com isso. Se Deus amasse todo mundo, ninguém ia para o inferno. Pode ter certeza. Mas porque Ele só ama a sua igreja. E foi que Jesus falou, né? O pastor leu esse texto hoje de manhã aqui, que o meu justo justificará quantos? A muitos. Não a todos. Não a todos. E isso deixa as pessoas irritadas, porque elas acham que elas têm o direito de escolher Deus. E tem muita música, né? Eu escolho Deus, eu escolho ser da família. Tem essas bobagens. E as pessoas acreditam nessas bobagens. Mas Jesus disse para os discípulos, não foram vocês que me escolheram. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ele está falando isso lá em João. Então você vê que a doutrina humana, ela cai por terra com muita facilidade. Por que uma pessoa sai da igreja? Porque ela não viu a glória de Deus, é óbvio. Se não for por causa da doutrina errada, é porque ela não viu a glória de Deus. Porque, digamos que você tivesse sido ofendido pelo um irmão da igreja, se você está numa igreja bíblica, o que você deve fazer? Vai até o seu irmão. O ofendido vai até o ofensor. É assim que o perdão começa.
Primeiro você... o irmão me ofendeu com palavras. Vá até o seu irmão. Pô, meu irmão, você jogou pesado. Me chamar de desviado, pô. Pô, eu não sou desviado, não, eu sou crente, pô, me ajuda aí. Pô, meu irmão, perdoe. Tá ganho, salvou. Quer saber uma coisa? Vai você com desviado para catar coquinha para lá. Chama 2 ou 3 testemunhas. Depois você vai e leva para a igreja, se o cara mandar você catar coquinho, e depois você exclui ele da igreja. É assim que funciona. Mas o primeiro passo para o perdão é que a pessoa ofendida vai atrás do ofensor e não o contrário. Tem gente que vai assim, se ele não vier aqui, não fala com ele. Eu não, aqui, ó, para ele, aqui, ó. Entendeu? A pessoa quer ser dura, mas ela tem que ser a pessoa mais flexível. É assim que funciona num coração ardente. Ele quer obedecer, não é difícil. O João vai dizer isso. Os mandamentos do Senhor não são o quê? Penosos para quem? Para quem tem um coração ardente, para quem entendeu o vislumbre do que Jesus fez. Esses homens estão com seu coração ardente por causa do poder que a palavra tem. Quando você lê o livro de Gênesis, Malaquias, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, esses livros, no poder do Espírito, têm poder para acender um vulcão em erupção no seu coração. Mas você precisa crer que isso é possível e ler essa palavra como se o próprio Salvador estivesse lendo, como se o próprio Salvador estivesse pregando nessa hora. E eu espero que ele esteja. E louvado seja Deus se ele estiver pregando, porque o seu coração vai arder se ele tiver planos e propósitos de trazer você para perto dele. Porque todas as coisas passarão, agora não fazer sentido mais para você. A única coisa que importa é Cristo e este crucificado. E eu vou pregar sobre ele em toda a minha vida, até que ele me chame para casa. O vislumbre do céu tem sido ocultado das mentes e visões humanas. A maioria dos cristãos estão trabalhando e vivendo por causa das coisas desse mundo. Isso é loucura. A pessoa que 100 anos estava fazendo isso está aonde, querido? Aonde ela está agora? Há 150 anos atrás, a pessoa que estava há 150 anos trabalhando e correndo atrás e juntando e fazendo... Onde ela está agora, querido? Ela não está entre nós, ela já é pó. Você vê, é loucura. Mas há algo que você faz para a eternidade, é ter um coração ardente por causa de Cristo. Você vai levar esse coração contigo. Você vai levar, porque esse é um novo coração. E a Bíblia diz que não te será te dado outro. Você tem 2 corações agora em sua natureza. Uma é aquele coração de pedra da velha natureza que deve ser matado dia após dia. O outro é o seu novo coração. Esse novo coração será dado a essa nova criatura glorificada na eternidade. Mas você vai levar esse novo coração e essa nova criatura vai ajudar, não vai ser outra criatura, é essa mesmo. Essa que agora já sente esse coração pulsar e que mexe com as suas entranhas, porque você quer gastar mais tempo ouvindo sermões, mais tempo lendo a Bíblia, mais tempo estudando, mais tempo meditando, você quer estar nos cultos, você não quer perder um encontro dos seus irmãos. Isso aqui é o melhor do céu na terra, é o melhor. Não há lugar melhor do que estar na igreja de Cristo, e principalmente se o púlpito é pregado as grandes doutrinas do Evangelho. Vocês ouvem todas as semanas, dia após dia, acerca da expiação, da propiciação, da justificação. Vocês não perdem nenhuma doutrina. Vocês são agraciados. Porque a maioria das igrejas na noite de hoje estão pregando bobagens. Cristo nem será mencionado se bobear. O Pai, muito menos. O poder do Espírito só se for para fazer sarelepe e ficar dando pulo e rodopio. Mas a palavra de Deus não é o centro. Não é o centro. E a glória de Deus não é o alvo. E se uma pregação não tem como alvo a glória de Deus, ela é inútil. Ela só levará você para o inferno mais rápido e com peso maior, porque você agora ouviu aquelas bobagens. Muitas bobagens, onde você deveria estar ouvindo a verdade. Mas haverá um peso maior sobre todo pregador que gasta o seu tempo inútil em cima de um púlpito, pregando aquilo que não edifica. Nós queremos corações ardentes para quê? Para dar razão à palavra de Deus. Ela está falando a verdade. Se a palavra de Deus diz que é assim mesmo. Se não pode casar homem com homem, não pode. Mulher com mulher, não pode. Se não pode roubar, não pode. Se não pode trair, não pode. Se não pode ter divórcio, não pode. Nós não negociamos com essas coisas. É isso. Esses homens precisavam ver isso. Nós precisamos ver isso e bater de frente com essas coisas mesmo. Falemos a verdade, falemos da grandeza de Cristo, mas você precisa acreditar em Cristo. Cristo precisa ser real, você precisa andar com Jesus. Você anda com Jesus, querido, todo dia. Ande com Ele e você verá as coisas diferentes, de uma forma diferente. Isso não te garante que você vai ter uma vida mansa. Ao contrário,
Você vai perder, às vezes, seu emprego por causa de Cristo. Vai perder seus amigos mundanos por causa de Cristo. Você vai perder dinheiro por causa de Cristo. Você vai perder um monte de coisa, mas Jesus disse, quem ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Essa é a ideia. Não pense que você vai ter vida mansa. Quando nós estamos numa vida muito mansa, as coisas vão muito bem, cuidado. Ligue a lâmpada amarela. Pode ser que você esteja fora do caminho. Porque Jesus não chamou ninguém para ter vida de artista nesse planeta. O apóstolo Paulo foi ator de cinema. Ficou... Então, queridos, não tem... A maioria de todos os cristãos que eu já estudei na história da igreja passaram de perseguições. Como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tá vendo? Porque a palavra de Deus sempre se cumpre na vida dos seus filhos. Agora, quando nós estamos levando uma vida muito mansa, cuidado. Você pode estar fazendo alguma coisa errada que não era para fazer. E é por isso que você está se dando bem com todo mundo gosta de você. As pessoas falam assim, se as pessoas da igreja fossem como Jesus, até seria um crente. Hipócrita é o que fala isso. Porque quando Jesus veio, eles mataram. Eles mataram. O que ela está dizendo é que ela é melhor do que aquelas pessoas. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Se ele viesse da nossa geração e ele não tivesse vindo, todos nós aqui gritaríamos, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Você e eu gritaríamos, querido. Não tenha dúvida disso. Sem o poder do Espírito Santo, você vai gritar, mata ele, porque ele está mostrando a minha podridão. Ele nunca peca. Jesus falou isso. Quem aqui me convence de pecado? Queridos, tente falar essa frase. Qual de vocês convence-me de pecado? Conversa com a Pen. Ela está mais perto, sabe mais dos meus pecados que vocês. Mas se ele veio em pessoa e eles mataram ele, você acha que se nós vivermos neste mundo como ele viveu, o que ele vai fazer? O que elas vão fazer? Elas vão nos matar, queridos. É isso que o mundo vai fazer. Porque Jesus falou assim, se eles odiaram a mim, vão odiar vocês também. É só você fazer o que ele fez, querido. Ande como ele andou, fale como ele falou, procure viver da forma que ele viveu, e eles vão matar você. A glória de Deus está em nós manifestarmos quem Cristo é, através das Escrituras. Então, a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o Espírito Santo. Em segundo lugar, a palavra de Deus. E por último, um coração ardente precisa ouvir o que eles ouviram e de quem eles ouviram. Um ser humano pecaminoso falando de Cristo não trará nenhum resultado. Mas um ser humano cheio do poder do Espírito Santo pode trazer o mesmo resultado, pregando as mesmas coisas que ele pregou. Agora, a pergunta que você tem que fazer, porque o texto não diz, o que Jesus pregou? Olha o que o texto diz para nós. Ele diz assim, porventura não ardia o nosso coração enquanto pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Aí você vai para o verso lá em cima, no verso 27, ele diz assim, ó, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em toda a Escritura. Você vê? Você não sabe. O que ele estava expondo? Mas você vai saber aqui, ó, lá no verso de número 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito. Viu? O que ele conversou com os meninos no caminho de Emaús? Isso aqui que estava escrito a respeito de Cristo. Havia de padecer, ou seja, ele falou da sua morte, e depois ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Ele gastou o tempo de viagem falando da expiação. Ele estava falando da morte dele. O que ele pegou no Velho Testamento para mostrar que era a morte dele? Todos os sacrifícios que Deus mandou fazer. De Abel até Malaquias. Todos. Ele foi expondo. Está vendo esse sacrifício aqui? Ó? É o sacrifício da expiação que vocês faziam. Ele apontava para a expiação que eu fiz lá no Calvário. Está aqui, ó, a doutrina da propiciação. Está aqui. Ó. Essa propiciação eu que fiz por vocês lá no Calvário. A doutrina da redenção, que é a compra de um escravo do mercado, e eu comprei com meu sangue. Então, fui eu que fiz. Assim se cumpriu a doutrina da eleição, que os judeus conheciam, porque eles tinham sido o povo eleito de Deus. Quando se falava de eleição para eles, querido, era algo natural. Não é igual na nossa geração, que na igreja você fala da eleição, as pessoas ficam com raiva. Quer dizer, então, que Deus escolheu o pastor ali e não escolheu o irmão fulano de lá? Eu não sei quem ele escolheu, não, mas uma coisa eu sei, ele escolheu. E ele não escolheu todo mundo. A pergunta que você tem que fazer para você é, eu sou um escolhido? A resposta é se você tem um coração ardente. Seu coração está ardendo,
Você sente que você precisa falar de Cristo para as pessoas, então isso é um bom sinal. Você odeia o seu pecado, querido? Você preferia morrer do que pecar? Isso também é um bom sinal. Mas veja, as pessoas falam assim, não, mas não é só se arrepender? É. Arrependimento é o principal dos pontos que nós precisamos trabalhar. Mas a Bíblia diz que Judas se arrependeu e enforcou-se. E ele não foi salvo. Então você vê que a ideia de arrependimento tem que ser profunda e não rasa. Ah, eu me arrependi dos meus pecados, agora estou salvo. Cuidado. Judas se arrependeu, foi lá e se enforcou e foi perdido. Então não é apenas um arrependimento que você está chateado porque aquilo que você fez deu errado e aí, nossa, trouxe um problema danado, agora para resolver. Não. Você tem que olhar para esse pecado como algo ofensivo a Deus, em primeiro lugar. Se você está triste, que é o que a Bíblia diz, né? Que quando Deus nos corrige, né? Ele nos corrige para nos constranger, para nos trazer um coração quebrantado e contrito. Então, essa é a ideia do arrependimento. Aí sim poderá haver experiência. Então, o que Jesus estava pregando? Ele estava pregando as doutrinas da graça que nós conhecemos. A expiação, que é o pagamento de pecados. A propiciação, que nos resolve o problema da ira de Deus. Quer ver? Se você tivesse só a expiação, beleza, o pagamento estava resolvido. Mas e agora a ira de Deus? Ela continuaria sobre você. Porque você poderia pecar de novo, e pecar de novo, e pecar de novo. Mas a ira resolve o problema por definitivo. E o preço do pecado é pago de forma total, ou seja, pecados passados, presentes e futuros. E essa propiciação ela é feita de uma forma onde o filho tem que ser separado do pai para que eu e você nunca mais, nós não cantamos aqui, quem nos separará? Então, não haverá mais separação. Nós estamos numa ligação, agora como corpo de Cristo, e esse corpo não pode ser mutilado. Eles agora estavam recebendo todas essas informações da justiça, da doutrina da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé é quando o Cristo, que é justo, sua justiça é imputada a nós. Agora o Pai, quando ele olha para nós, ele vê Cristo em nós. É Cristo em nós. E isso é algo inacreditável, porque isso traz junto a doutrina da substituição. É a doutrina da morte vicária de Cristo. Ao morrer, ele nos substitui, cada um de forma individual, de todos os eleitos que o Pai predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. É isso que acontece. Essa predestinação acontece para que no futuro, todos nós aqui, se somos regenerados, sejamos como Cristo, igual a Ele. Totalmente perfeito, sem nenhuma injustiça. Mas é incrível, porque você vai receber um novo corpo. Um corpo glorificado. Eu tenho 7 pontos aqui na testa que eu ganhei quando era criança. Alguns dos irmãos aí têm umas operações dos joelhos. 7 pontos aqui, 15 pontos. Então, na eternidade, você não terá nenhum ponto, querido. Você receberá um novo corpo. Sem mancha, sem mácula, sem nenhuma ferida. Mas o Salvador, por toda a eternidade, terá suas mãos transpassadas. Terá os seus pés transpassados. Por isso que lá em Apocalipse os anjos cantam: digno é o cordeiro que foi morto. Tem gente que acha que a gente vai ter amnésia. Vai para o céu, tem amnésia. Não lembro quem era pai, não lembro quem era mãe. Eu não sei o que ele vai lembrar, mas ele acha que vai apagar tudo. Você não vai apagar nada, querido. Você vai lembrar de tudo, até dos seus pecados. Você vai lembrar. Você vai lembrar de tudo. Porque se você não lembrar, o que você vai entender daquela mão furada? O vislumbre da glória, Deus sabe o que é pecado. E ele nunca peca e ele está plenamente satisfeito em seu ser. Ele tem vida em si mesmo. Hoje esse culto, você sabe o que esse culto está engrandecendo a Deus? Nada. Ou seja, isso aqui não faz Deus maior. Nós fazemos isso de uma forma para que ele possa ser glorificado, mas para que as pessoas vejam, porque isso não aumenta em nada a glória dele. Jesus não teve um pingo de glória aumentado em sua glória. Ele sempre foi do jeito que foi, porque a Bíblia diz que ele não sofre uma sombra de variação. Mas quando nós falamos dessa glória, outras pessoas podem ver a glória. Alguém já perguntou assim, já que nós somos regenerados, por que a gente não para de pecar? É uma boa pergunta. Há inúmeras razões na Bíblia de por que Deus não faz desse jeito. Mas uma delas é para que você saiba que Deus usa pecadores.
homens que erram, mulheres que pecam. Ele usa, sempre usou em toda a história da humanidade, para que o ser humano não se exalte e fale assim, eu sou melhor do que Beltrano, eu sou melhor do que fulano, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. E pior é que a gente fica numa situação tão de calça curta. Por quê? Eu tenho que pregar, às vezes, aquilo que nem eu estou fazendo. Mas eu tenho que pregar porque está escrito. Eu tenho que lutar contra o meu eu para poder ter esse coração ardente pela misericórdia de Deus. Porque se não for a manifestação da misericórdia, eu não vou conseguir entender a doutrina da adoção, por exemplo. A doutrina da adoção, nós sabemos que Deus adota quem Ele quer. Você vê, inúmeras crianças aqui nesta noite. Aí Deus pode escolher Helena e não escolher Davi. Pense nisso. Não é injusto Ele escolher quem Ele quer, porque Ele adota quem Ele quer. E Ele adota através da obra de Cristo. Você vê, não é que Ele adota, porque assim, a gente tem uma... essas metáforas, elas sempre deixam a desejar. Mas o que a gente vai fazer? É o que a gente tem e é o que a doutrina diz. Mas numa adoção, quanto que um pai paga para adotar? Em geral, ele não paga nada. Com raras exceções, às vezes ele tem, de repente, um curso com documentação e tal. Mas, por exemplo, para o adotante, ele não paga nada. Para a instituição que está liberando a adoção, ele não paga nada, praticamente. Mas para que Deus possa adotar pessoas em Cristo, tem um preço. Tem um preço. E é o preço da separação dele com o seu filho lá na cruz. É o preço da glória do seu filho. Você vê, Jesus, e eu ia pregar sobre isso hoje, Jesus ele é glorificado na cruz de uma forma inacreditável. Mas é lá que os nossos olhos precisam estar cravados, porque ele é a fonte da nossa inspiração de querer viver. Querido, se você quer dar outra fungada nesse oxigênio, tem que ser por causa de Cristo. Não há outra razão. Por quê? Porque se for por causa do pastor, o pastor pode decepcionar. Se for por causa do irmão, o irmão pode decepcionar. Helena pode atrapalhar. E um monte de coisa, né, Helena? Não importa, né, minha filha? O importante é que se você não colocar o centro em Cristo nessa respiração, você está respirando de maneira inadequada. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer faça qualquer outra coisa. Você tem que respirar para a glória de Deus. É por isso que amanhã, quando você levantar para trabalhar, lembre-se de Cristo. Lembre-se da doutrina da expiação. É isso que Jesus está trabalhando com esses caras. A expiação foi feita, a propiciação foi feita, agora a adoção pode ser feita, a eleição pode se cumprir, a predestinação pode ser feita. Eu fiz a morte vicária, eu trouxe a redenção em mim, a redenção, porque eu morri e ressuscitei. A morte não tem poder sobre mim. Eu tenho o poder da morte. Ninguém morre nesse planeta se Deus não dá a ordem. Mas foi o diabo que matou. Com a ordem de Deus. É só você ler Jó. E Satanás entrou em... As pessoas pensam que o endemoniado é igual acontece nessas igrejas aí, tipo a Universal da Avenida. Vamos fazer entrevista com Satanás. Começa não. Qual é o seu endereço? Seu CPF. Tem gente que pensa que Satanás entrou em Judas. O que mudou no comportamento normal de Judas? Nada. Ele saiu dali como um homem normal, ele não deu pirueta, ele não fez nada. Ele só saiu dali, foi direto lá nos cabras e falou assim, Jesus vai estar lá no jardim, filho. Eu sei onde é. Trintinha. Paga aí que eu te levo lá. E foi o que aconteceu. Você vê, não aconteceu nada de, esse cara está endemoniado. Não, todo mundo achou que era Judas mesmo. Você precisa entender que o demônio pode estar dentro de alguém que está conversando com você de forma natural. Totalmente normal. Não é só aquela... Existem endemoniados que pulavam no fogo, pulavam na água, viviam no sepulcro, os caras botavam a corrente e ele pocava. Existia. E a Bíblia diz que tinha uma multidão lá. Gente pra caramba, diabo pra caramba. Nunca vi tanto demônio, uma legião. Estava lá, verdade. Mas quando precisou de ir lá para atrair, só um, o pai dos bichinhos, foi lá. Deixa comigo que essa aí é a obra, essa é por minha parte. Ele quis assumir a responsabilidade. E Deus vai cobrar dele. Mas a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E Judas não quebrou nada, não saiu bagunçando nada. Ele simplesmente foi lá e falou assim, manda 30 moedinhas, meu filho, que eu sei onde ele ora. Eu sei onde é o lugarzinho certinho. Eu vou lá dar uma bitoca nele e vocês pegam ele. Pegou com um beijo. Essa era a ideia. Nós precisamos entender que você não precisa de muita coisa para ser dominado por Satanás. Então, o que isso nos diz? Cuidado. Fique atento. Busque ter um coração ardente por Cristo. E aí, meu filho, se o valente está lá, ninguém consegue dominar ele.
Se o Espírito Santo está em você, você pode ficar tranquilo. Satanás não entra, mas ele pode te tentar por fora. E ele vai colocar algumas iscas para te pegar. E é isso que Jesus estava tentando alertar aqueles homens. Olha, agora com a expiação, com a propiciação, com a redenção, com a eleição, com a predestinação, com a morte substitutiva, vocês não podem ser perdidos. Vocês são meus. Todo aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lanço fora. Porque a mão do Pai é que traz. E se a mão do Pai traz, eu vou receber de braços abertos. A minha pergunta para você nessa noite é: você está vindo para Cristo de braços abertos? Então é pelo poder do Pai que você virá. Não é pelo seu poder, não é pela sua força, não é porque você entendeu a mensagem, não é porque você é mais esperto. Porque Deus concedeu misericórdia e te deu o poder do Espírito Santo para te trazer a Cristo. Foi assim que eu vim. Foi assim que o apóstolo Paulo veio. O apóstolo Paulo não estava indo para um culto. Ele estava indo matar cristãos. Eu não estava indo para um culto, eu estava bêbado, de ressaca. Então não é a gente que vai atrás de Deus, é Deus quem nos traz. Se você vem a esse culto, você não veio por suas próprias forças. Foi Ele que te trouxe. Porque Ele queria que você ouvisse isso, ou para a sua salvação, ou para a sua condenação. Agora é você que tem que mostrar para que Ele te trouxe aqui. Se Ele te trouxe aqui para te salvar, seu coração arderá de compaixão, pela misericórdia da graça de Deus alcançando você, e você crerá em Cristo. E nós não vamos botar uma música de fundo e ninguém vai tocar nada para chamar você aqui na frente para fazer a oração do pecador, porque isso é entre você e Deus. É aí mesmo, onde você está sentado, que você tem que avaliar. Eu sou eleito, eu sou um predestinado, o Senhor me adotou para a sua família. Veja, você não pode entrar na família das outras pessoas sem que elas permitam. Como na família de Deus você quer entrar sem que Deus dê a ordem? Ele tem que dar a ordem: eu quero você como meu filho. E ser filho de Deus neste mundo é a maior glória que qualquer ser humano pode esperar. Por isso, queridos, esses corações estavam ardentes. E eu espero que o meu e o seu possa estar ardente. Nós vamos tomar da Santa Ceia agora. Participar desse momento é algo sobrenatural, porque nós estamos ligados a um corpo espiritual que nós não enxergamos, mas nós sabemos que estamos lá. Que Deus possa fazer que com o seu coração, lembre-se disso. Como eu posso ter um coração ardente? Primeiro, pelo poder do Espírito Santo. Segundo, por causa da palavra de Deus em meu coração. Terceiro, por causa das doutrinas que nós aprendemos através do estudo profundo das Escrituras. Porque saber essas coisas, expiação, propiciação, não é coisa para seminarista. É coisa para filhos de Deus. Os filhos de Deus sabem o que foi feito por eles. Então eles podem dizer para as pessoas: olha, a expiação foi feita por mim. Meus pecados estão pagos em Cristo. Eu sou um miserável. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele me livrou através do sangue derramado no Calvário. E eu criei, porque Ele me fez crer nele. Bem que Agostinho dizia, né? Senhor, ordenas o que queres, né? E faças o que ordena, porque ninguém consegue fazer as coisas que Deus ordena se não for pelo próprio poder do Deus que capacita alguém a fazer alguma coisa. Que Deus possa abençoar essa mensagem, que ela possa trazer um amor tão grande pelo Salvador que você fique extasiado em todo o tempo por causa das grandezas. Leiam as Escrituras, olhe para ela, queridos. Para nós que conseguimos ver a glória de Deus na face de Cristo, uma palavra na Bíblia tem muita teologia. Uma palavra. Eu vi o Spurgeon pregando sobre "e o beijou". Os beijos de Deus. Está lá na internet. 50 minutos de mensagem. "E o beijou". Esse é o texto que ele está pregando. "E o beijou". Eu fiquei assim, eu falei, esse Spurgeon era abençoado. O homem é uma máquina de ver Cristo em todo lugar nas Escrituras. Mas ele gastava tempo, queridos, estudando, meditando, orando, ouvindo outros pregadores, lendo mensagens de outros pregadores em sua época. Eu não tinha YouTube naquela época, mas ele lia as mensagens de outros pregadores do passado, como os puritanos, e isso enriquecia a pessoa de Cristo ao ele ler essas coisas. Então, não ignore as ferramentas que Deus tem nos dado, como internet, vídeos e tudo mais que Deus tem disponibilizado para a sua igreja, para que haja crescimento. Vamos orar, eu vou passar a palavra para o pastor para que a gente possa participar da ceia. Pai, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome nesta noite. Essa mensagem já queimava em meu coração, e hoje, com a oração do pastor Patrick, no início da manhã, quando ele disse, Senhor, dê-nos corações ardentes, eu entendi pela fé que era isso que o Senhor queria pregar, ainda que eu estivesse com outra mensagem preparada.
essa vai ficar para uma outra oportunidade, se o Senhor quiser. Louvado, Deus, exaltado e glorificado seja, porque nós não podemos pregar essas coisas por nós mesmos, porque é óbvio que se nós quiséssemos pregar, nós poderíamos pregar prosperidade, nós poderíamos pregar sobre saúde, nós poderíamos pregar para as pessoas virem que o Senhor vai abençoar elas, mas isso não é o Evangelho. Isso é o que o Evangelho pode trazer, se o Senhor quiser, sobre a vida de cada um. Um bom casamento, bons filhos, um bom emprego, uma vida saudável, e etc, que tantas pessoas procuram. Mas nem todos, ó Deus, vão ser tratados da mesma forma. Nós vemos João Batista perdendo a cabeça e nós vemos João vivendo até morrer. Portanto, ó Pai, nossas vidas estão em Tuas mãos. E nós louvamos o Senhor por isso, porque ela não está nas mãos de Satanás, não está nas mãos do mundo e nem está nas nossas mãos, mas ela está nas Tuas mãos. Ô mão gloriosa que um dia nos levará para a eternidade. Bendito seja o Senhor, ó Deus, pela Tua palavra. Continue nos abençoando. Faça-nos participar da ceia agora de forma gloriosa na Tua presença, para a glória do Teu nome, que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.